Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O professor Vitor de Biologia e hoje trazendo mais uma das sequências das aulas de Bioquímica, agora continuando na Bioquímica Orgânica. Lembrem-se que a aula passada foi de carboidratos, perfeito? E hoje a nossa aula vai ser sobre os lipídios, perfeito? Essa aula ela vai ser, confesso aqui, um pouco mais pesada do que a dos carboidratos, porque tem alguns pontos importantes a serem falados e maior quantidade do que tinha na última aula, perfeito? Então, te prepara que essa aula com certeza, eu ainda não sei quanto tempo ela vai durar, mas creio que vai chegar lá em meia hora de aula, 30 minutinhos básicos. Então já vai preparando o caderno para fazer suas anotações que depois da vinheta a gente começa esse assunto novo. Pois bem, galera, começando aqui, características básicas sobre os lipídios, perfeito? Primeiramente, a gente tem que lembrar que eles são compostos apolares, perfeito? O que significa ser um composto apolar? Significa que a molécula dos lipídios ela não forma polos negativos e nem positivos nos átomos. E a gente pode comparar isso com a nossa primeira aula da bioquímica, ainda na bioquímica inorgânica, que foi sobre a parte da água. Lembre-se que a água, H2O, ela é um composto, é uma molécula polar, ou seja, ela apresenta polos positivos e negativos. No caso, a região que se concentra o oxigênio da água é o polo negativo, é o polo eletronegativo. E a região que se concentram os hidrogênios, os dois hidrogênios, é o polo positivo da molécula, ou seja, ela tem essa separação entre cargas dos átomos, perfeito? Coisa que a gente não encontra nos lipídios. Creio eu que tu já tenha visto óleos, gorduras, a margarina, a manteiga, enfim, e já tenha percebido que esses compostos eles não se misturam na água. O próprio óleo de cozinha, se tu pegar um copo d'água, jogar óleo de cozinha e mexer, você vai ver que esse óleo ele vai se separar da água depois de um certo tempo. Porque os óleos são um tipo de lipídio e, portanto, são também apolares, ou seja, não apresentam polos e, por isso, eles não se misturam com a água, que é uma molécula já polar, perfeito? Segundo ponto importante, são as funções gerais que os lipídios podem desempenhar. Ao longo dessa aula a gente vai ver algumas outras, ou ver aplicações dessas que já estão aqui em cada tipo de lipídio. Porém, essas são as funções mais gerais, mais abrangentes, perfeito? Que envolvem ser isolante térmico. Os lipídios eles formam uma camada que nos protege de quê? De perder energia na forma de calor para o ambiente. Isso a gente consegue ver muito melhor em animais que vivem em regiões muito frias, como o urso polar, por exemplo. Ele tem uma camada lipídica sob a pele dele que impede com que ele internamente tenha a mesma temperatura que o ambiente fora, que é de temperaturas muito negativas, perfeito? Ou seja, isso mantém a vida dessas espécies. Segundo ponto, serve de reserva energética. A gente já viu que o carboidrato ele é a nossa principal molécula energética. Nós preferimos utilizar carboidrato do que lipídio. Porém, o lipídio ele é a nossa segunda opção energética, ou seja, ele é uma reserva. Lembre-se também que o carboidrato ele já tem a sua própria reserva. Por exemplo, nós seres humanos é o glicogênio, ou seja, o lipídio é como se fosse a reserva da reserva energética. Quando acaba todo o carboidrato, ou já está perto de acabar todo o carboidrato, afinal tu não pode ficar sem carboidrato absolutamente, aí o nosso corpo começa a utilizar o quê? Os lipídios, ele começa a queimar os lipídios para gerar energia, perfeito? E por último, já englobando aqui várias funções numa só, eles conseguem formar algumas estruturas e compostos muito importantes para a gente. Como, por exemplo, a membrana plasmática que está presente em diversas células, tanto em organismos unicelulares quanto pluricelulares, formam também algumas vitaminas e alguns hormônios também, perfeito, galera? Então, mais um ponto importante, só para finalizar essa primeira parte, dentro da química, a gente pode classificar os lipídios numa função orgânica, que é a função éster. Eles são considerados ésteres, no caso. E eles são formados, basicamente, esses ésteres, por uma molécula de álcool, que podem ser vários tipos de álcool, a gente vai ver alguns durante essa aula, mais ácido graxo, que é uma molécula importantíssima para que tu tenha o quê? Os lipídios. Todo
lipídio, salvo um grupo deles, vai ter ácido graxo na sua composição, perfeito? E essa exceção de lipídio que não vai ter ácido graxo na sua composição são os esteroides, que a gente vai ver quando mudar de quadro, a gente vai ver o resto dos tipos de lipídios e a gente vai dar uma atenção especial para esse grupo importantíssimo de lipídios, perfeito? Ok, pegou aqui as funções básicas, características gerais? Bora agora para os tipos de lipídios, perfeito? Nesse primeiro quadro só temos um tipo, porque são vários e não caberia tudo em um quadro só, né? Só nessa metade aqui. Então a gente começa aqui apenas pelos glicerídeos, perfeito? Os glicerídeos, eles podem ser classificados de uma forma comum no nosso dia a dia como óleos e gorduras, ou seja, aquele óleo vegetal que a gente utiliza na cozinha, por exemplo, ou aquela gordura vegetal que está presente na margarina, ou a gordura animal também, né, que está presente na manteiga, são glicerídeos, perfeito? E os glicerídeos, eles são formados basicamente pelo quê? Lembra, lipídio, eles fazem parte da função orgânica éster. E os ésteres, eles são formados por álcool mais ácido graxo. No caso, o álcool que forma os glicerídeos é o glicerol, que, por sinal, é o que dá nome a esse grupo, se vocês bem perceberam. E também, junto com esse glicerol, que é o álcool, temos até 3 cadeias de ácido graxo, de 1 a 3 no máximo. E quando são 3 cadeias de ácido graxo, a gente conhece um glicerídeo muito famoso aí nos exames de sangue, por exemplo, que são os triglicerídeos, perfeito? Os triglicerídeos, eles são lipídios desse grupo que possuem o glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos, perfeito, galera? E aqui embaixo nós temos uma estrutura de 2 tipos de triglicerídeos. Tu percebe aqui que são 3 cadeias. Essa parte aqui em vermelho são as cadeias de ácido graxo. Enquanto essa parte aqui, ó, esse retângulozinho verde com o escrito glicerol aqui em laranja, é o grupo álcool, no caso, é o glicerol que faz parte desse glicerídeo. Em vermelho são as 3 cadeias de ácido graxo. Percebe aqui, ó, 1, 2, 3. Mesma coisa ali com algumas mudanças na estrutura que eu já vou explicar. Basicamente, para tu ter essa mudança aí de óleo para gordura, tu tem que levar em consideração essa molécula de forma estrutural. Por exemplo, as gorduras, elas têm uma estrutura química muito parecida com essa que eu desenhei aqui no quadro. Percebe que essas cadeias, elas formam um padrão único, todas se repetem da mesma forma. Enquanto os óleos, eles têm essas cadeias que a gente chama de cadeias insaturadas, que é onde tu tem uma dupla ou tripla ligação, por exemplo. E essas insaturações, elas formam quebras nesse padrão. Percebe que aqui, ó, só essa do meio que está seguindo esse mesmo padrão aqui das gorduras. Enquanto as outras estão se espalhando, elas se desviaram totalmente do caminho padrão delas, por conta dessa insaturação que desviou essa cadeia. E esse desvio é o que gera os óleos. Pensa comigo, eu tenho aqui essa molécula de um glicerídeo que forma as gorduras e eu tenho essa outra molécula, já insaturada, né, que forma os óleos. Percebe que a molécula insaturada, ela ocupa mais espaço, justamente por causa do desvio nessa cadeia de ácido graxo. Isso faz com que essas moléculas, elas fiquem mais distantes umas das outras. Imagina que tu tá aqui parado na tua casa, aí tu chama o teu pai, tua mãe, irmão, cachorro, papagaio, gato, enfim, chama aí quem tu puder na tua casa e fica um do lado do outro, com os braços juntos, por exemplo. Fica desse jeito, um aqui, outro aqui, outro lado do outro lado. Vocês vão perceber que vocês vão conseguir ficar muito mais próximos com os braços encostados. Mas, professor, isso é bem lógico. Sim, é bem lógico, mas é para tu entender esses exemplos aqui. Agora, faz o mesmo, só que esticando os teus braços. Todo mundo, na verdade, esticando os braços. Pede para os teus pais, tios, sei lá o quê, esticarem os braços, junto contigo. Tu vai perceber que tu não vai mais conseguir ficar tão próximo assim deles. Tu vai ter que ter uma distância maior. É isso que acontece de diferente em gorduras e óleos. Como as gorduras, a molécula é um pouquinho mais compacta, digamos assim, tu pode ter mais moléculas umas próximas das outras, que nem no primeiro exemplo que eu tô com os braços fechados. Aqui é como se fosse uma molécula saturada que vai fazer parte de uma gordura. E pelo fato das moléculas ficarem mais juntas, tu acaba tendo uma solidez maior no composto que tu vai formar, ou seja, a gordura. Percebe que a margarina, por exemplo,
ela não é líquida, a não ser quando está num dia muito quente, por exemplo. Eu estou gravando aqui, não sei de onde tu está me assistindo, mas eu estou gravando aqui no estado do Pará, região norte. Aqui é muito quente. Então é comum no dia a dia a gente pegar o pote de margarina ou de manteiga e vê-la derretida. Só que numa temperatura padrão de até 25 graus Celsius, as gorduras elas estão no estado sólido, beleza? Enquanto os óleos já é um caso diferente. Por essa molécula ocupar mais espaço, elas têm que ficar mais distantes. Isso faz com que elas tenham maior fluidez, beleza? Elas não estão tão próximas, então elas são mais fluidas, elas se movimentam mais por causa dessa distância. E isso caracteriza com que os óleos estejam no estado líquido a 25 graus Celsius, como as gorduras, perfeito? Então grava essa diferença que ela é importantíssima para tu diferenciar um óleo de uma gordura. Só para resumir, gorduras, a molécula elas estão mais juntas, as moléculas estão mais próximas e isso gera uma maior solidez do composto que tu está formando. Por exemplo, até 25 graus Celsius, as gorduras são encontradas no estado sólido, por regra. Enquanto os óleos, por ter essa molécula mais espaçosa, elas ocupam mais espaço e as outras moléculas ficam mais distantes, fazendo com que tenha uma maior fluidez, uma maior movimentação. Então, na mesma temperatura de 25 graus Celsius, os óleos vão estar no estado líquido, diferente das gorduras, perfeito? Agora, quais são as funções dos glicerídeos? Primeiramente, reserva energética. Eles são uma das principais moléculas que vão agir quando tu tiver com uma quantidade baixa de carboidrato no teu organismo. Aí eles vão começar a ser queimados para gerar energia. Isolante térmico, no caso lá de espécies que vão precisar muito desse isolante, porque, por exemplo, esses tipos de lipídio eles vão ser guardados no que a gente conhece como tecido adiposo, que é assunto para uma aula futura aí de histologia, que é o estudo dos tecidos dos animais, por exemplo. E o tecido adiposo, por acumular esses lipídios, ele acaba gerando essa camada, que vai servir como um isolante térmico, principalmente nas espécies que vivem em um ambiente mais frio, perfeito? E por último, amortecem impactos, no caso impactos mecânicos, uma pancada mesmo. Quanto mais tecido adiposo tu tiver, ou seja, mais glicerídeos depositados nesse tecido adiposo tu tiver, maior vai ser a tua proteção contra impactos mecânicos. Ou seja, tu vai levar um soco, uma batida, os lipídios eles vão amortecer esse impacto, evitando que tu tenha uma fratura interna, por exemplo. Mas lógico que tem um limite, né? Não é que nem um airbag que vai te proteger de um capotamento, por exemplo, enfim, tem que maneirar um pouquinho, não confia só na tua camada de lipídio não, confia no teu bom senso também. Por último, as gorduras, elas são normalmente, enfatizando isso daí, encontradas em animais, enquanto os óleos normalmente são encontrados em vegetais. Por que normalmente? Porque tu sabe que a margarina que tu usa lá na tua casa é gordura vegetal, perfeito? Por isso eu falei, comumente, não quer dizer que tu só encontra gordura em animal e nem só óleo em vegetal. Beleza? É onde tu acha com maior facilidade. E com isso a gente termina o nosso primeiro grupo de lipídios, perfeito? Então me dá só um tempinho aqui que eu vou apagar esse quadro que ficou bonitinho, não ficou, gente? Olha ali, todas as moléculas desenhadinhas. E eu vou fazer mais um quadro aqui. Dessa vez eu vou demorar um pouquinho, para vocês vai ser 2 segundinhos, mas para mim vai ser uma meia hora para fazer esse outro quadro. Mas enfim, qualquer coisa, tirem print desse quadro para anotar depois. E bora para o nosso próximo quadro para ver todos os outros tipos de lipídio e encerrar a nossa aula. Pois bem, agora voltamos com o nosso segundo quadro. Perceba agora que ele está bem cheio, levei quase meia hora para terminar esse quadro aqui, mas bora finalizar a nossa aula de lipídios. E aqui nós temos mais outros 4 tipos de lipídios. A gente já falou de glicerídeos e agora a gente vai falar de mais 4 tipos, ou seja, 5 ao todo. Começando agora pelas ceras. As ceras são um tipo de lipídio que são formados pela reação não de um glicerol dessa vez, mas do que a gente chama de álcool superior. O álcool superior, ele é resultado normalmente num processo de indústria aí, por uma fermentação inadequada. Normalmente esses álcools eles são formados por fermentações inadequadas das leveduras. A nível industrial, isso acontece muito na parte de produção de compostos alcoólicos.
desde o vinagre de álcool, por exemplo, ou algumas outras bebidas, enfim. Aí acontece a formação desses álcools superiores. E esses álcools superiores, eles vão se unir a um ou mais ácidos graxos para formar a estrutura o quê? Que a gente chama de cera, perfeito? E essas ceras, elas são consideradas impermeabilizantes, ou seja, elas impedem o contato de algum objeto com a água, por exemplo. No caso, elas vão estar presentes no exoesqueleto de insetos e de outros artrópodes, ou seja, elas impermeabilizam o exoesqueleto desses animais, impedindo com que a água entre ou também saia do corpo desses insetos. Afinal, a gente também tem que lidar aqui com a transpiração desses animais. Se eles estão em um ambiente muito quente, eles vão acabar transpirando muito. Ou seja, eles vão perder água, eles vão se desidratar. Então, as ceras no exoesqueleto deles impedem essa perda de água para o ambiente também, perfeito? É um dos principais pontos aí. E também nas folhas das árvores, também impedindo com que elas o quê? Percam água, só que pelo processo de evapotranspiração, perfeito? Existem várias outras funções, essas aqui são duas funções principais que gostam às vezes de cair em questões quando esse assunto é abordado, e também formam as estruturas que a gente conhece como as colmeias das abelhas, perfeito? E cada tipo de estrutura, de função que tu vai ver nas ceras, vai estar tendo alguma alteração nesse tipo de álcool superior. Como eu falei, são vários, então aqui não precisa tu saber o nome de cada um. Tu pode, a critério de curiosidade, pesquisar depois. Porém, tu não precisa saber o nome de cada um, tá ok? Basta tu saber que cada estrutura, cada função impermeabilizante, cada organismo que tiver essa produção de ceras aí, vai ter um álcool superior diferente para diferenciar essa cera, afinal não são todas iguais, beleza? Agora, indo para os fosfolipídios, perfeito? Aqui é um dos pontos mais importantes, porque a gente relaciona diretamente com a parte da citologia, com o estudo da membrana das tuas células, perfeito? Eles são os principais constituintes da membrana plasmática, eles são os mais numerosos, perfeito? Se tu for pegar uma estrutura da membrana plasmática, tu vai ver que ela é, por exemplo, 90 a 85% composta por fosfolipídios, perfeito? E os fosfolipídios são formados por um álcool, que aqui a gente volta a falar do glicerol, por duas cadeias de ácidos graxos e por um grupo fosfato, que é o que dá nome a esse grupo de lipídios. E esse grupo fosfato te lembra, ou espero que te lembre, né? Se não te lembrar, dá uma reassistida na aula de sais minerais, tu vai ver lá sobre o sal mineral que vai formar o grupo fosfato. No caso, o fósforo, aí tu vai ver outras funções dele lá também, tá? Só uma dica para tu rever as aulas aí de bioquímica. E aqui em cima está uma estrutura básica de um fosfolipídio, perfeito? O fosfolipídio, ele é formado por essas duas grandes partes, digamos assim. A cabeça do fosfolipídio e suas pernas, digamos assim. Na parte de cima, a gente vai encontrar o grupo fosfato unido ao álcool glicerol, perfeito? Tudo aqui nessa região da cabeça do fosfolipídio é onde está encontrado o grupo fosfato e o glicerol. As partes aqui em vermelho, as perninhas do fosfolipídio, são os ácidos graxos, perfeito? As duas cadeias de ácido graxo. E percebam que essa cadeia aqui, ela tem uma quebra. Ela desvia um pouquinho do caminho dela, porque aqui a gente encontra uma insaturação, perfeito? Que é comum dos fosfolipídios. Ok, na região de cima, onde tu vai encontrar o grupo fosfato unido ao álcool glicerol, a gente vai ter a região que a gente chama de hidrofóbica. O fosfolipídio ele tem uma característica muito peculiar em comparação aos outros, porque ele é o único que, em partes, tem afinidade com a água, ou seja, consegue se ligar com as moléculas de água, diferente dos outros, que não tem afinidade nenhuma, né? Porque os lipídios em geral são apolares. Enquanto a região do ácido graxo, a parte de baixo, é a região de verdade hidrofóbica, aquela que não se mistura com a água, perfeito? E no caso, a união dessas duas características, tanto hidrofílica quanto hidrofóbica, a gente dá o nome de característica anfipática, beleza? Ou anfifílica. A gente tem esses dois nomes, anfipática ou anfifílica, que é para determinar o quê? Que esse composto, essa estrutura, ela tem duas afinidades. Anfi, ele te remete à dualidade, algo duplo, basicamente, tipo anfíbio, que é vida dupla, beleza?
No caso, essa dualidade é em relação à afinidade dessa molécula. Ela tem tanto afinidade com a água quanto afinidade com os próprios lipídios, perfeito? Ok, agora vamos continuando aqui para os esteroides. Os esteroides, eles são moléculas orgânicas que não vão possuir o ácido graxo, lembrem-se. Eles eram as únicas exceções àquela regra do lipídio ser formado pelo álcool mais ácido graxo. Nesse caso, eles não têm ácido graxo. Então, por que eles são considerados lipídios? Porque eles são lipossolúveis. Aí, por isso, encaixaram os esteroides dentro do grupo dos lipídios, tá bom? Só por causa dessa característica lipossolúvel, que significa que eles são diluídos em lipídios, eles se dissolvem em lipídios. E eles, galera, têm uma função muito interessante, que é agir no teu metabolismo e também na produção de hormônios, beleza? Muitos anabolizantes, as bombas, né, são esteroides, beleza? Que vão agir no teu metabolismo, alterando ele, e também nas tuas condições hormonais, o que é um pouco arriscado, né? Lógico. Se tu vai fazer algo do tipo, vai num endocrinologista, que é o médico que cuida dessa parte hormonal, e vê realmente se tu precisa ou se tu pode, na verdade, também tomar essas substâncias, perfeito? Senão vai te fazer muito mal. O principal representante dos esteroides é o colesterol. É onde a gente tem que focar quando a gente fala de esteroide. O colesterol, ele vai estar lá na membrana plasmática animal, perfeito? O colesterol tu só vai encontrar em animais, tu não encontra colesterol em vegetais. Então, tu só vai encontrar ele na membrana plasmática animal e também forma alguns hormônios, como a testosterona e o estrógeno, beleza? Hormônios tanto masculinos quanto femininos aqui. E por último, só pra gente finalizar, os carotenoides. Os carotenoides, eles são lipídios que são pigmentos também. Só que nesse caso, eles dão um pigmento alaranjado, avermelhado para normalmente os vegetais onde eles estão presentes. Na verdade, os pigmentos eles vão de todo o espectro de luz que a gente considera as cores quentes, desde o amarelo até o vermelho, ou um vermelho mais escuro já indo para o roxo, beleza? Ou seja, alimentos como a cenoura, o pimentão, aquele pimentão ou amarelo ou vermelho. Também temos alguns outros frutos, onde na casca tu consegue ver esse pigmento mais avermelhado, como a maçã, a manga também. Ou também a beterraba, que ela já tem um pigmento bem forte, que já é mais pro roxo, também possui carotenoides. E esses pigmentos, eles vão agir como auxiliares na fotossíntese. Eles não são os principais. A planta consegue fazer fotossíntese sem esses carotenoides. Porém, eles estão lá para dar aquele pontapé a mais, aquele incentivo a mais no processo da fotossíntese, perfeito? São pigmentos auxiliares em relação à fotossíntese. E também o beta-caroteno, que é um tipo de carotenoide que a gente encontra muito nas cenouras, por exemplo, é um precursor da vitamina A, que é uma vitamina que vai agir na saúde da nossa visão, perfeito? Que a gente vai ver ainda futuramente na aula depois de proteínas, que é onde a gente vai tratar de vitaminas, perfeito? Então, galera, com isso tá dado aqui o teu resumão sobre lipídios, perfeito? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou realmente, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de compartilhar com os seus amigos que podem estar precisando dessa aula, dessas dicas. E lógico, se quiser deixar algum comentário, alguma dica, alguma sugestão ou algum elogio, pode deixar aqui, galera. Lembre-se, se for deixar alguma crítica, crítica construtiva, perfeito? Não vem só falar mal aqui do canal sem ter alguma dica de como melhorar, perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, galera. Dê esse incentivo aí para mim, agradeço de coração a todos que puderem fazer isso. E até a nossa próxima aula, que vai ser sobre proteínas, perfeito, gente? Então, falou, galera, e até a próxima aula.